Um abraço, meus amigos, vocês que nos prestigiam através das redes sociais do Repórter Ney Silva, o nosso Facebook, né? O Facebook, lá nós temos o nosso plantão de notícias, também no WhatsApp um grupo chamado Plantão de Notícias, o nosso Instagram, @Repórter Ney Silva FSA, e no YouTube temos o canal TV Web NS News. Eu estou aqui no Casarão Foz da Mota com o professor de História Sidney Araújo. Ele escreveu um livro sobre esse casarão e chamou minha atenção, né, um vídeo inclusive que ele fez, está no Instagram dele, que ele pode divulgar daqui a pouco no Instagram. Eu disse, olha, Sidney, vamos fazer um vídeo também falando aqui para nossas redes sociais. Sidney, o que é que levou você a fazer um livro sobre esse casarão e o que é exatamente a história social desse casarão no contexto de Feira de Santana? Bem, o que levou a fazer a pesquisa sobre o casarão, primeiro foi o meu pós-graduação em História da Bahia, né? Que eu comecei a fazer pesquisa sobre a cidade de Feira de Santana e como eu percebi que esse casarão ia ser demolido, eu comecei a contar a história desse casarão. Então, é um casarão que faz parte da memória da cidade, faz parte da memória política e tem uma importância social para a nossa história, né? Se sabe exatamente, professor Sidney Araújo, em que ano foi construído o Casarão Foz da Mota? Olha, eu particularmente não sei a data em que ele foi construído, porque nas minhas pesquisas ele aparece já no final do século XIX, né? Início do século XX. Então, quando Agostinho Foz da Mota foi intendente, ele já morava aqui nessa casa. Depois, quando ele morreu em 1922, ele deixou como herança essa casa para Eduardo Foz da Mota, que aí fez essas reformas que nós estamos vendo aqui agora. Mas... Em termos de divisão, são várias salas aqui, né? Tem capela, tem o que mais aqui dentro do casarão? Tem sala de música, tem uma sala de jantar, além da capela, né? Tem um salão muito amplo, que esse salão a vista dele é para a própria Praça Foz da Mota. Então é uma casa muito ampla e é um palacete, né? Essa construção desse palacete, qual é o estilo dele? Tem estilo barroco, neoclássico, qual é o estilo desse casarão? É um estilo neoclássico, que era um estilo que estava muito em voga no início do século XX. Todas as construções eram baseadas nesse estilo neoclássico. Claro, quem tinha dinheiro, né, para poder construir, ter bons profissionais nessa tarefa. E o casarão, ele atualmente é mantido pela Fundação Senhor dos Passos, com a ajuda de empresas. A fundação adquiriu o casarão, né? Sim, sim. Por quando ele ia ser demolido, a Fundação Senhor dos Passos se interessou e adquiriu recursos, né, junto a várias empresas como a Pirelli, a Petrobras e outras, para que pudesse comprar esse casarão na mão dos herdeiros, porque ele iria, na verdade, se transformar num estacionamento de veículos. Você pesquisou em sua obra aí quanto custou esse casarão? Na época, ele custou em torno de meio milhão de reais, mas eu não tenho certeza, porque foi o que estava no jornal. Mas esses valores exatos eu não tenho como te dizer agora, mas jornais da época informam que foi em torno de meio milhão de reais. O casarão então tem mais de 100 anos, né? Tem muito mais de 100 anos, porque em 1923, ou seja, 100 anos, que ele sofreu a primeira reforma com Eduardo Foz da Mota, que viveu até a década de 80. Agora você tem não sei se é o primeiro ou se é o segundo livro também, de casas antigas, pode pegar ali, casas antigas que existiam na Avenida Senhor dos Passos. Eu, quando criança, não sou de Feira de Santana, mas cresci nesta cidade, eu vim lá do estado do Ceará, eu sou icoense, né, cidade chamada Icó, no Ceará, mas aqui cresci nessa cidade e realmente ainda alcancei algumas casas construídas e outras que estavam no chão, né? O tempo acabou, né? Mas tem várias casas aqui que hoje que eram casas e que hoje são lojas com o crescimento da cidade, não é isso mesmo, Sidney? Sim, a Avenida Senhor dos Passos, ela era uma das principais ruas da cidade. Atualmente está no centro, né, comercial. A Avenida Senhor dos Passos, ela não era chamada avenida, era a Rua Senhor dos Passos, e junto com ela existia a Rua do Meio e a Rua Direita. Então, na Rua Senhor dos Passos era onde habitava a elite da cidade. Com o passar do tempo, vieram outras pessoas que tinham mais dinheiro também morar na Avenida Senhor dos Passos, e se tornou um lugar assim da elite, como vários pessoas que eu entrevistei que me deram essas informações falaram que era uma avenida da elite, que a elite morava nessa avenida. Claro que com o passar do tempo, o comércio foi se instalando cada vez mais nessa região e a especulação imobiliária se tornou assim proeminente. Então,
essas casas mais antigas, elas foram demolidas para virar lojas, né? Virar lojas de grande comércio. Agora, ainda tem poucas casas na Senhor dos Passos, uma ou duas, né? Poucas, né? Temos órgãos públicos que funcionam nessas casas, né? Temos ali ele sempre foi um prédio público, que foi onde hoje funciona o Arquivo Municipal, mas ele era a Escola José Florencio. Temos também a própria prefeitura, que está na Avenida Senhor dos Passos, temos a Igreja do Senhor dos Passos e temos uma casa que é também, que se eu não me engano, foi de Augusto Froz da Mota e funcionou por muito tempo a Secretaria de Educação recentemente, mas é uma casa que também é do início ali do século XX. Então a família Froz da Mota era muito extensa e tinha vários patrimônios em Feira de Santana, né? Sim, a família Froz da Mota, ela tinha muito patrimônio, e principalmente na região da Avenida Senhor dos Passos, né? E você pretende fazer ainda um terceiro livro sobre história de feira ou de casarões, sei lá? Tá para nascer ainda. Estou primeiro terminando essas pesquisas que já foram concluídas. Na verdade, ainda tem gancho para outras coisas e aí a gente está amadurecendo a ideia. Você tem aqui, esse aqui é o segundo livro ou o primeiro? Desenhando a ideia de uma avenida feliz se referida à Avenida Seus Passos, não é isso? Ele foi lançado primeiro, mas na verdade ele é o segundo. Ele foi lançado primeiro, foi lançado em 2013 e o outro foi lançado em 2020, mas a pesquisa do Casarão é anterior à pesquisa da Avenida Senhor dos Passos. Quem quiser adquirir um desses livros, como é que faz? Tá no meu Instagram, quem mora aqui em Feira eu entrego em mãos, e quem não mora em Feira a gente manda via correio. Como é que é o Instagram? Historiador Sidney, historiador_Sidney. Pronto. Boa sorte para você, felicidades, parabéns à Fundação Senhor dos Passos, em nome do professor Carlos Brito, né, que é secretário municipal de planejamento, né, e as empresas, eu observei ali a Pirelli, né, Petrobras, que ajudaram também na aquisição desse casarão da família Froz da Mota. Exatamente, então sem essa contribuição, eu acho que esse casarão já não existiria mais, né? Ele seria, como eu disse antes, um estacionamento para veículos. Ok, então aí o professor de História, ele é professor de Escola Pública em Feira de Santana, professor de História, o Sidney Araújo, né? E muito obrigado a você que nos prestigia através das redes sociais do Repórter Ney Silva. Eu sou um amante da cultura, né? Sou apaixonado pela cultura, pela música e por coisas antigas assim como casarões, casas, né? Locais assim onde viveram pessoas que contribuíram para a nossa sociedade, para o nosso social, né? Para as pessoas aqui da cidade de Feira de Santana, como é o caso aqui da família Froz da Mota, que morou aqui nesse local que estamos aqui no hall do Casarão Froz da Mota. Realmente quem não conhece, é bom conhecer aqui esse casarão e não só conhecer, né? Contribuir com a sua conservação. Muito obrigado também aos nossos patrocinadores, né? Luz de Pevate, na Praça do Fórum, Box 3, com a emissão de certidão de casamento, de nascimento, e também seguro de Pevate, e também a Clínica SINS, Sistema Integrado de Saúde, na rua Domingos Barbosa de Araújo, 940, ao lado da subestação da Coelba, lá no ponto central, e lá tem médicos clínicos, pediatras, ortopedistas, e convênio GEAP e Planserve. Um abraço, minha gente, obrigado, professor Sidney Araújo, obrigado a você que nos prestigia através das redes sociais do Repórter Ney Silva. Até uma próxima oportunidade.